palavra. É. Uhum. Legal esses livros. Isso aqui é Hoje eu top. terminei a batalha Terminou? do Satanás do Hábito. Hum. Terminei ele hoje. Eu vou começar a ler outra agora. Tudo bem aí? Eu achei o livro que tem um capítulo que fala melhor sobre a guerra na mente, que eu falei com vocês, lembra? A guerra sobre a mente. Achei o livro. Qual que é? Eu acho que eu tenho. Você tem que só veio 3 na época. Esse aqui eu comprei faz muitos anos. Com um, né? Uhum. Eu tenho esse. Esse eu tenho? Eu acho que não, né? Toda vez eu não sei. Pode não ser sei, que mas tenha. esse eu tenho. Remindo tem. Tem um aqui que é iPhone, mas eu não sei quem que é iPhone. 2. Quem tá aqui? Tá tudo bem lá? Deixa eu trancar meu microfone. Amiga, a Maria Cardoso está pedindo para liberar ela aí. Tô chorada nesse Bill Johnson. Entrou? Tá ouvindo agora, Claudineia? Agora eu também tô, tava sem ouvir também. Tá? Então vamos orar, né? Ora aí por nós, Claudineia. Ora aí por nós, pastora. Não estamos ouvindo você, pastora. Agora sim. Ouviu? Agora sim, pode orar. Já estava orando.
Senhor Jesus, Senhor meu Pai, nesse momento, eu me coloco, Pai, diante da tua presença. Quero agradecer ao Senhor pelo dia que passamos, agradecer ao Senhor por mais esse momento, ó Pai, de estarmos juntos para aprender da tua palavra. Que o Senhor possa, Pai, estar circuncidando, Pai, os nossos ouvidos, para que nós possamos, Pai, ouvir, entender, ó Pai, que a sua palavra vem estar, Senhor Deus, em nossas vidas, para que nós possamos viver a cada dia, nós possamos romper com as dúvidas, com as dificuldades, nos auxilia, Senhor, em todos os momentos. Eu te peço, Pai, que cada um que está fazendo parte, Senhor, desse estudo, esteja, Senhor Deus, saindo com conhecimento, entendimento da tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço. Amém. Amém. A Val está pedindo para aceitar ela. A Val? Isso, a pastora Val. Deixa eu aceitar aqui. Tá. Tem que arrumar um jeito de entrar direto, né? Porque às vezes eu não tenho... Estou falando, eu fico... Tá. Vamos lá, né? Nós falamos no último estudo sobre a importância da bênção, não foi? Porque nós, como cristãos, necessitamos testemunhar das bênçãos, de que o nosso Deus é um Deus que nos abençoa. E nós falamos sobre que a importância da bênção, para que serve a bênção e quais as características de uma pessoa abençoada. Lembra que nós falamos sobre isso? Que a pessoa abençoada, ela é abençoada. As bênçãos do Senhor, ele vem para a vida profissional, a vida ministerial, para a saúde, né? Lembra que... Deixa eu pegar aqui o meu celular, que nós lemos alguns trechos onde a palavra de Deus fala o contexto de... Meu celular. O contexto de sermos abençoados. E muitas vezes a imagem que nós temos de bênção, ou seja, o conhecimento que nós temos de bênção, o contexto que nós temos de bênção muitas vezes é distorcido pelos fundamentos que nós recebemos ao longo de, vamos dizer assim, de gerações onde a igreja, ela caiu no engano, não é isso? E passou a dissipar um conhecimento onde a riqueza não cabia para aqueles que herdariam a salvação. Não é verdade? Então, a igreja passou anos, né? Aliás, no século, na época das trevas, que eu já falei para vocês, qual foi o milênio das trevas? Foi 1000 anos que a igreja passou sobre o domínio de Roma, e cegamente, durante esse período, caiu-se a igreja na apostasia, a igreja também caiu, né, no que nós falamos aqui, sobre a igreja de Apocalipse, que quando diz que a noiva prostituiu. Então, esse período foi o período negro da igreja. Apocalipse vai falar sobre isso, mas é o período negro da igreja. Então, nós estudamos sobre isso, onde nós precisamos quebrar essa mentalidade de que a riqueza nos tira do reino de Deus. E é justamente ao contrário. Então, a bênção, ela é adquirida, porque toda vez que a Bíblia vai falar e se, toda bênção, ela é acrescida de um se. O problema é que ninguém lê e quer entender o se. E se permaneceres fiel, e se atentamente ouvires a minha voz, se não desviares os seus caminhos, de guardares os meus sábados, os meus estatutos, os meus mandamentos, serás próspero, serás isso, será aquilo. Então, todas as bênçãos, elas são condicionadas a uma coisa, né? Bênção, nós estamos falando de bênção, não estamos falando de salvação. Mas a salvação é dada pela graça, irmãos, porque não há nada que eu faça que faça com que eu possa merecer a salvação. Então, ela é graça por isso. Mas você precisa estar alinhado com os princípios do céu para entrar no reino do céu. Porque aquele que não se alinha ao princípio do reino de Deus, o que ele vai fazer no reino de Deus? Ele não tem lugar no reino de Deus. Então, o que nós fazemos aqui? Nós aprendemos a ser filhos do rei e a viver no reino de Deus.
Não é isso? Então, o que acontece conosco? Nós estamos nos preparando, somos peregrinos de uma terra. Não é isso que a Bíblia vai dizer? Que nossa moradia não é aqui. Mas o que a Bíblia nos ensina ao longo de toda a Escritura? Que nós precisamos viver aqui na terra como no céu. Porque antes de chegar lá, eu preciso já experimentar. Agora, isso não quer dizer que viver em bênção não traz algumas dificuldades, tá? Aí nós estudamos o que é bênção, né? Falamos que a bênção de Deus é um dos mais importantes princípios bíblicos, tá? A palavra abençoar ou bênção, ela é usada 474 vezes na Bíblia, tá? E isso certamente nos diz o quão significativa a bênção é para Deus. Ele quer que entendemos e caminhemos em bênção, não somente para nós mesmos, mas para que possamos demonstrar seu reino e abençoarmos os outros. Tem uma passagem que me marcou muito, quando eu um dia me deparei com um texto em que Pedro chega às portas da igreja de Formosa, né? Que tinha aquele homem lá pedindo esmola, e ele disse, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou, e em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Isso é bênção. Ele tinha uma bênção magnífica. E essa bênção, ele repartia com os outros. Quando eu oro e alguém é curado, eu estou impartindo a bênção. Quando eu oro e pessoas são libertas, eu estou impartindo bênção. Então, o que acontece com as pessoas ao meu redor demonstra qual o nível que eu estou de bênção. Agora, quer dizer que eu não tenho dificuldades? Não. Os discípulos viveram em períodos dificílimos. Então, a palavra, existe uma coisa que nós precisamos entender. A pressão em Deus produz poder. Tá? Um exemplo muito claro é que a maior pressão, não existe homens que viveram sobre maior pressão do que os discípulos. Não é isso? Perseguidos até a exaustão. Eles sabiam que viver para eles, a vida deles não pertencia a eles. Então, eles já tinham morrido. Gente, quando nós morremos em algo, o morrer já não nos faz mais ter medo da morte. É por isso que Paulo diz, para mim, o morrer é lucro. Né? É um propósito maior. Mas o que eu preciso? Eu estou dizendo, por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, para mim demonstrar a bênção, eu sou exprimida, eu sou moída, eu sou levada a um nível de pressão. Porque o que a gente entende por pressão? Se eu coloco uma panela no fogo para ferver, ela vai liberar esse ar e ela vai expandir. Não tem pressão nenhuma. Mas se eu pego uma panela, coloco ela para ferver, tampo a tampa, ela vai causar uma pressão. E o que acontece com essa panela? Ela vai ter poder. Se ela explodir, ela vai causar... Né? É o que acontece com a caldeira, né? A gente entende muito bem. Coloca fogo, aquele fogo vai chegar a um ponto que aquela caldeira cria um poder que sai por um orifício e ela impulsiona aquilo que ela precisa, que é o trem para caminhar. Então, eu e você precisamos de poder. Mas quando eu e você pedimos poder, nós temos que entender que nós seremos levados a um nível de pressão para que, então, eu manifeste o poder. Quanto maior a pressão, maior o poder. E os apóstolos, eles eram cercados de bênçãos, sim. Só que, muitas vezes, nós olhamos para a vida do apóstolo e achamos que eles viviam uma vida miserável, uma vida... Gente... A Bíblia não vai dizer que o apóstolo passou fome, não vai dizer nada disso, porque os apóstolos, eles entenderam que a vida deles, o propósito era aquele. O que acontece é que eu e você ainda não entendemos o propósito maior. Né? Como eu falei aqui anteriormente. Nem sei porque eu estou falando isso dentro de bênção, mas existe um poder a ser liberado dentro de uma pressão. Eu não sei o que você está passando, eu não sei, mas eu sei que a pressão produz poder. Toda vez que eu preciso de poder, eu estou sendo levada a um nível de pressão. Aí eu libero bênção. Por isso
que a Bíblia vai dizer assim que a primeira menção de bênção é lá em Gênesis 1:22. Lembra que nós estudamos sobre isso, né? Onde o Senhor diz que frutificai, né? E multiplicai. Então, frutificar e multiplicar faz parte das bênçãos do Senhor. Agora, onde é que eu quero bênçãos? Agora nós vamos chegar na questão da bênção. Qual que é a área que você quer bênção, né? E a bênção, ela serve para mim abençoar somente? Não, para mostrar que o Deus que eu sirvo é um Deus de poder e é um Deus que libera bênção, é um Deus que abençoa, é um Deus que cura, é um Deus que liberta, é um Deus que transforma, é um Deus que muda a atmosfera. Porque se nós formos analisar, existem 2 casos na Bíblia que eu acho muito interessante. A vida de José é uma vida de bênção. A palavra de Deus vai dizer que onde José estava, prosperava. Mas eu pergunto para você, foi fácil a vida de José? Foi fácil. Mas para ele gerar esse nível de bênção, ele foi exprimido. Ele passou por um processo. Foi jogado no poço, foi vendido como escravo, foi servir na casa de Potifar, depois foi servir, foi preso injustamente, não é isso? E aí ele ficou o quê? Na prisão. Na prisão, ele revelou o sonho do copeiro e do outro, ninguém lembrou dele. Mas ele estava dentro dessa pressão, gerando o quê? Poder. Porque José foi o resgatador da sua família, da sua herança. Foi ele que trouxe toda a família para não morrer de fome no Egito. Trouxe para o Egito para não morrer de fome. Então, eu preciso entender, nós precisamos entender o que é bênção. Bênção é a manifestação do poder daquele que eu e você cremos que pode fazer. Por que eu quero manifestar bênção? Para meu bel prazer? Não. Eu tenho que manifestar bênção para testemunhar para os outros de que o meu Deus é um Deus que faz. Para que todos vejam que há Deus, como diz lá Elias, que há Deus, mostra para eles que há Deus em Israel. Quando Elias orou ali para que os profetas de Baal, quando eles estavam ali diante daquele altar, olha a oração de Elias. Mostra para este povo que há Deus em Israel. Quando Josafá foi orar, ele disse, Senhor, se o Senhor deixar que eles nos destrua, o que dirão do Senhor, o Deus que nós confiamos? Só que nós não chamamos essa responsabilidade para nós. Nós não chamamos a cura para a nossa responsabilidade, nós não chamamos a transformação financeira para dizer, Deus, se o Senhor não fizer nessa casa, nessa família, o que eles dirão do Senhor? Porque eu estou aqui em teu nome, eu curo, eu não curo nada, eu não faço nada. Tudo que eu faço é pelo teu poder. É isso que Pedro disse. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Mas será que eu e você estamos procurando e buscando essa fonte de poder para demonstrar o poder de Deus? Será que eu e você buscamos tudo isso para testemunhar de que nosso Deus é poderoso? Por isso que o Senhor diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Não é isso? Porque se eu trabalho para o reino e eu quero ser usada dentro disso para que o Senhor seja conhecido e não eu, porque aí vai dizer, porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O problema é que muita gente está pregando, porque é o que eu estava falando ontem, ainda com o pastor aqui, porque essa conversa de que não vivo mais eu, para muita gente, ela é só uma hipocrisia. Porque, na verdade, as pessoas querem se manifestar no poder, crescer no poder, para aparecer no poder, para que eles apareçam. Na verdade, a intenção é errada. Né? É para que Cristo apareça.
Se você quer prosperar para mostrar para toda a sua descendência que Deus é um Deus que te prospera, que Deus é um Deus que não está aliado com o espírito de escassez, que Deus é um Deus que não está aliado com o espírito de enfermidade, nada disso é obra do Senhor. Nada disso. Então, se eu e você queremos prosperar por esse motivo, nós estamos alinhados com a vontade de Deus. Porque quando eu oro assim na terra como no céu, o modelo do céu se manifesta na terra. Então, eu e você precisamos. Por que nós estamos entrando na questão das bênçãos? Porque nós estamos aqui estudando para conquistar nossas heranças espirituais, que são financeiras, ministério, tudo aquilo que nos é de direito. Então, para que eu e você traga essas heranças, resgate essas heranças, nós precisamos sondar a intenção do nosso coração. Por que você quer herdar essas heranças, né? José foi capaz de chegar ao topo onde quer que estivesse. Tornou-se um dos homens mais poderosos no Egito e foi capaz de resgatar sua família da destruição. Esse é o poder da bênção. Se a bênção de Deus não tem a capacidade, se a bênção do Senhor em sua vida você não tem a capacidade de fazer o resgate de uma família ou de alguém ou da sua, eu sinto muito, mas eu não acho que essa bênção vem do Senhor. Porque a bênção de Deus, ela não vem para você somente. Ela não vem. É tanto que a palavra de Deus diz assim, que o homem bom, não é isso? Deixa de herança aos filhos dos vossos filhos. E toda a riqueza do ímpio, ela será transferida ao justo. Mas aí, nós precisamos entender duas coisas aqui, tá? Por que eu quero bênção? Só porque eu acho que eu mereço? Né? Eu tenho um coração que reparte essas bênçãos, né? Eu tenho esse coração que reparte bênçãos. Se eu não tenho, é impossível. Alguém? Pastora, fechou o microfone. Verdade. Então, nós precisamos entender que a bênção de Deus é para isso, é para que o reino dele avance. Por que eu sou mordomo? Porque eu apenas administro as riquezas que o Senhor me trouxe. Eu não sou dono, eu sou mordomo. Tá? Deus quer que todo crente experimente uma vida de bênção. Ele quer que nós cheguemos ao topo. Ele quer que sempre estejamos no lugar certo, no momento certo, para que não percamos uma janela de oportunidade. Encontros divinos e conexões sobrenaturais são portas abertas para o nosso futuro. Esse é o tipo de vida figurada em Jeremias 29:11. Alguém abre aí, Jeremias 29:11. Eu estava com minha Bíblia aqui. Cadê minha Bíblia? Deixa eu pegar minha Bíblia. Alguém achou? Pode ler. Shalom a todos. Vou ler. Pode ler, pastora. Saudades. Tá bem, pastora. Hoje eu estava pensando na senhora. Falei, a pastora vai. Eu também. Olha só aqui para nós. Estou na casa da pastora Claudineia. Que lindas! Estamos juntos. Que lindas! Amém! Então, eu vou ler aqui. Pode ler, pastora. Jeremias 9:11 diz assim: E farei de Jerusalém montões de pedras, morada de chacais, e das cidades de Judá farei assolação Jeremias de sol. 29:11, pastora? Ah, não. Estou lendo 9. Então, é 29. Isso. Tá, vou pegar aqui. Tá, vou ler de novo. Jeremias 29:11. Isso.
Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vós dá o fim que esperais. Então, aí Jeremias 29 diz que pensamentos de paz é o que Deus tem para nós. Para dar o quê? Fim que esperais. O fim que nós Esperamos. E aqui em Romanos 8, 28 diz assim: estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Então, é propósito de Deus que nós sejamos abençoados, tá? A Bíblia nos ensina que o nosso destino é caminhar em bênçãos, nas bênçãos de Deus. E que viver em miséria, doenças ou enfermidades não é bíblico. Quando cristãos falham em alcançar as bênçãos de Deus, sua obra na terra é prejudicada. Quando nós falhamos em prosperar, a igreja não tem recursos necessários para levar a cabo a sua missão. Estarmos presos à enfermidade faz com que estejamos muito fracos para executar sua comissão. Deus realmente anseia em nos abençoar. É o desejo do seu coração, né? Jesus veio ao mundo para destruir as obras do inimigo. 1 João 3,8. Ele veio para nos libertar do pecado e de todos os seus efeitos. O poder da sua bênção é designado para nos resgatar de toda falta e enfermidades e nos impulsionar adiante em direção ao nosso destino. Isso que é importante. E Romanos 8,32, a palavra de Deus diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele gratuitamente todas as demais coisas? Se Deus entregou o seu próprio filho por amor a nós, o que é que ele não poderia nos dar por amor? Não existe nada. Às vezes nós somos muito limitados no entendimento da grandeza do amor do Pai. Porque Deus amou o seu filho de tal maneira que entregou, não é isso? Seu único filho, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Tá? Então, Deus, ele é por nós na questão da bênção. O que acontece é quando nós passamos por muitas dificuldades, nós desistimos. Nós oramos até o limite. Aí esquecemos. Se eu e você esquece de orar por aquilo que nós achamos que desejamos muito, você acha que Deus acha que nós desejamos isso de fato? Né? Nossa, eu desejo muito isso, mas faz um tempo que eu não oro por isso. O que a Bíblia diz? Pedir, pedir e dar-se-vos-á. Então, nós precisamos entender. Mas Paulo nos diz aqui, aqui em Romanos, quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica? Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e também intercede ao nosso favor. Aleluia! Imagina olha que bênção! O próprio Cristo, o que veio e morreu, foi humilhado, se fez maldito em nosso lugar, morreu morte de cruz, se humilhou de tal maneira para que eu e você recebêssemos vida. Ainda por cima, ressuscitou dentre os mortos, nos resgatou da morte, está à direita de Deus e ainda está intercedendo por mim e por você. A morte dele seria o suficiente, a ressurreição. Mas não bastou. Ele ainda está à direita do Pai intercedendo por nós. Já parou para pensar que em todas as nossas dificuldades nós temos Jesus ali intercedendo ao Pai por mim e por você? Por isso que ele disse, todas as coisas, né? Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem tem um intercessor, um advogado
que se chama Jesus, tem que raciocinar e entender que tem poder. Agora, o que invalida tudo isso sobre nós? É a quebra dos princípios, né? Que nós estamos estudando, né? É isso, porque Deus deseja nos abençoar. E quais as condições dessa bênção? Deus quer que caminhamos na bênção, mas há condições. Um sim e um então estão estrelados, não é isso? As bênçãos são mencionadas nas Escrituras. Se fizermos o que ele diz, então receberemos o que ele prometeu. Se caminhamos os seus caminhos, se isso, se aquilo. Foi por isso que ele nos deu os 10 mandamentos. Foi por isso que lá nós lemos lá em Isaías 58, versículo 13 e 14, que Jesus é aquele que Deus diz que a nossa herança, a herança de Jacó, ele nos dará se nós nos deleitarmos no seu sábado, se nós chamarmos o dia dele de delícia. Então, o que aconteceu conosco? Quebramos princípios. O primeiro princípio, não precisamos do velho. No novo, que você vai olhar, nós já estudamos sobre isso, não houve quebra de princípio, houve cumprimento de princípio. E o cumprimento do princípio, ele nos mostrou o que devemos fazer. Porque tudo que Jesus fez é exemplo para nós. Não é verdade? E ele disse, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Aonde estão os profetas? No velho. Quando vocês vão estudar o novo, e você estuda muito bem o velho, você vai entender que o Novo Testamento é uma repetição de textos, onde Paulo usa os textos, Mateus usa os textos, e Pedro usa, e João usa os textos que nós não nos atentamos. Então, esse é o problema nosso. Por isso que nós nos vemos servindo um Deus e não recebemos as bênçãos que nós lemos. Se não estamos, olha, irmão, se não estamos vivendo o que a Bíblia nos diz que temos que viver, não estamos obedecendo aquilo que ela diz que temos para obedecer. É fácil. Pronto. Se eu e você não vivemos de acordo com a palavra de Deus que diz que os filhos de Deus precisam viver, isso nos mostra que não estamos também obedecendo como filhos de Deus. É fácil. A Bíblia diz que do que é que se queixa o homem a não ser dos seus próprios pecados? Né? E aí, precisamos entender que sofremos consequências graves. Qual que é a consequência grave que nós sofremos? Hebreus 12 vai dizer algo que Deus, assim, de alguma forma, por esses dias me inquietou muito. Que diz assim, ó, Hebreus 12. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Mais uma vez, sentou-se à direita do trono de Deus. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra sua própria pessoa, para que não vos fadiguei, tampouco desanimeis. Eu gosto muito de Hebreus 12, porque ele está dizendo, refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição. Ou seja, eu refleti sobre Jesus, que sofreu toda a oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, que é a pessoa de Jesus, para que não vos fadigueis, tampouco desanimeis. Então, quando eu e você, diante de toda a nossa luta,
de toda oposição que as trevas se levantam contra nós, nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, a qual está sentado à direita do Pai, intercedendo por mim e por vocês, para que nós não nos fadiguemos e nem nos desanimamos, porque temos esse no céu que intercede por mim e por você. Olha que interessante que Paulo vai dizer. E ele vai iniciar o texto dizendo que estamos rodeados de nuvens de testemunha. Essas testemunhas, elas são o quê? Físicas e espirituais. E desembaracemos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Mas muitos, durante essa corrida, se cansam, se fadigam, é isso que ele está querendo dizer. Mas ele vai dizer, no versículo 4, ora, na guerra contra o pecado, ainda não tens resistido até o extremo de derramar o próprio sangue? Até o extremo de derramar o próprio sangue. Paulo está nos exortando aqui. Eu falo Paulo, irmãos, porque eu considero que Hebreus foi escrito por Paulo. Eu. Estou dizendo eu, tá? Porque, para mim, ela é uma carta fiel das outras cartas de Paulo. Então, ele vai dizer aqui, ora, quando você diz ora, é uma posição de alguém que está exortando. Ele está dizendo, ora, por acaso, algum de nós já derramamos sangue por causa do nosso próprio pecado? Ou foi Cristo que derramou sangue pelos nossos pecados? Então, por que é que estamos tão abatidos? Por que é que, então, estamos tão desanimados diante das nossas lutas? As nossas lutas ainda não fizeram com que nós derramássemos o sangue pelo nosso próprio pecado. Porque por mais que eu tenha lutas, foi Cristo que derramou o sangue pelo meu pecado. Tá? Foi Cristo, não foi eu. Então não há nenhuma provação, nenhuma luta que eu e você passa que seja igual que Cristo passou por mim e por você. Por isso que Paulo está nos exortando. Ora, por que estão desanimados? Por causa das provações. Porventura não foi Cristo que sofreu a maior das provações, derramando o seu próprio sangue por nossos pecados? É isso que Paulo está querendo nos exortar aqui. Então, por que você se acha tão vítima? Por que você se acha tão injustiçado? Por que você se acha tão especial que você não possa passar provações? Você entendeu o que Paulo está querendo dizer? Só que Paulo vai aprofundar mais aqui. Ele vai falar, e estáis esquecidos da palavra de encorajamento que ele, Jesus, nos dirige como filho, Deus nos dirige como filho? Olha o que Paulo está nos lembrando. Meu filho, não desprezes a disciplina do Senhor, nem desanime quando por ele é repreendido. Olha o que Paulo vai dizer. Pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual filho que não passa pela correção do seu pai? Mas se estáis sem orientação, Paulo vai dizer, qual filho que não passa pela correção do pai? Porque o pai que ama, corrige. Então, quando Deus vai nos corrigir, é porque ele nos ama. E Paulo está dizendo isso aqui claramente. Muitas vezes eu estou passando por dificuldades, por provações, por circunstâncias, a qual é Deus que está nos corrigindo. E aí ele vai dizer, mas se estáis sem orientação, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Aqui, nós vamos entrar em algo que tem nos destruído diante de Deus. O que é? A bastardia espiritual. Porque quando vemos para Deus, nós precisamos fazer como Paulo diz aqui, desembaraçar-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve para nos correr e perseverar a corrida que nos está proposta. Mas durante essa corrida, muitos não querem passar pela correção de Deus, pelo alinhamento. Então, muitos pensam que chegar em Deus, muitos pensam, eu cheguei, agora é só bênção.
Não é assim que funciona. Só que Deus vai dizer, mas se você está sem orientação, olha a importância de ter um orientador, ter a palavra como orientação. Porque ele vai dizer, mas se está sem orientação, da qual todos têm se tornado participantes, ele está dizendo que o caso era sério. Muitos se tornou participante de uma turma que ninguém tinha orientação de nada. Não é isso? Aí ele vai dizer, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Aí eu vou voltar lá em Levítico. O que Levítico vai dizer? Nenhum bastardo entra na Assembleia dos Santos. Então, quem está em bastardia espiritual não está fazendo parte da Assembleia dos Santos. Pode ir na igreja, pode ler a Bíblia, pode fazer seu culto, mas perante Deus, você não está dentro da Assembleia dos Santos. Por quê? Porque ele não aceita a correção de Deus. Aí entra a obra da injustiça que nós fluímos. Porque tudo é comigo, porque eu estou passando isso, porque essa luta é isso, porque aquilo, porque desde que eu aceitei Jesus, oh Deus, é só luta, é só aquilo, é só aquilo. Então eu não aceito correção. Eu preciso entender, Deus, onde o Senhor está me tratando? O que eu preciso aprender com essa luta? Não, nós só corremos e queremos ficar longe da luta. Senhor, tira, né? Tira. Senhor, alivia. Só a nossa oração é para não ter luta. Então, nossa oração não é coerente. Por isso que Davi diz, sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. Eu achei um salmo esse dia de Davi, que ele disse assim, não permita, Senhor, que o teu rei seja orgulhoso. Ó, Davi orava contra o orgulho. Será que eu e você estamos orando pelo orgulho? Porque estamos num período agora, que quem está regendo é o trono de Leviatã. E Leviatã tem duas vertentes aqui, quando ele trabalha aqui nos filhos, tá? É a obra da injustiça, onde ele está sempre se levantando para mim e você fluir nisso. E também tem a questão da indisciplina. Porque quem não aceita a disciplina do pai, aqui está dizendo que eu não sou filho legítimo, eu sou filho ilegítimo. Por quê? Eu quero um pai, mas não quero alinhar com esse pai, a disciplina dele. E aí, o que acontece comigo? Eu nunca vou me tornar filho. Eu vou ser um filho ilegítimo. Tá? E aí Paulo vai dizer, além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos ter obediência ao Pai dos Espíritos para então vivermos. Enquanto nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, de forma que melhor lhe parecia. Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Toda correção de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto. Olha o fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Aí eu vou dizer, o que a palavra de Deus diz que o reino de Deus é? Tomado por esforço. Justiça e paz. Não é isso que a palavra de Deus vai dizer? Então, se eu não aceito correção do pai, eu não sou disciplinado, né? Não é isso que ele está falando? Então, eu não produzo fruto de justiça e paz. Porque esse fruto de justiça e paz só é produzido depois que eu sou corrigido pelo pai. E ele vai dizer, de fato, no momento dessa correção, não nos parece ser motivo de contentamento. É difícil, é duro, mas de frustração. Mas ele vai dizer, no entanto, mais tarde, produz fruto de justiça e paz. Por isso que a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece perfeito, mas ao final são caminhos, né, de morte. Aí vai dizer Isaías 55, porque os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. É isso que ele vai dizer? Então ele está querendo nos ensinar. E muitas vezes eu quero ir por o meu caminho, e eu acho que o caminho que eu estou trilhando, que está sendo um caminho difícil, Deus não está nisso, não.
Porque a primeira coisa que as pessoas se levantam para dizer para nós é que o caminho está difícil. Deus não está nesse negócio, não. Porque se Deus tivesse, não estava desse jeito, essa luta. Não é isso? E aí o próprio Jesus disse, não penseis, né? Ele diz assim, o que ele vai dizer? Eis que não vim para trazer paz, e sim espada. Ele está falando nesse sentido, que ele veio corrigir, tá? Veio para nos alinhar. E quando nós estamos falando em alinhamento, estou falando isso porque nós estamos entrando no contexto de nos alinhar, tá? Nós temos que nos tornar homens e mulheres que Deus usa, e para nos tornarmos homens e mulheres que Deus usa, precisamos passar por um alinhamento. Precisamos entender por que precisamos ser abençoados. Não é para o nosso bel prazer, é para mostrar que o nosso Deus é poderoso. Precisamos manifestar os dons, não é para as pessoas me idolatrar, que eu sou a top das tops em Deus, é para que o reino de Deus avance, não é para minha vanglória, era, né? Porque muitos, porque eu diminua, para que eu diminua e o Senhor cresça. Eu vou falar para vocês, para que o Senhor cresça em nós, eu preciso passar por esse processo de correção. Eu preciso ser alinhado. E aí eu quero me esquivar disso. Aí minha oração é diferente da de Jesus, né? Que Jesus disse assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, né? Então, eu e você precisamos orar sim. Eu tenho orado, Senhor, o que é necessário para o meu crescimento me fortalece. Eu sei que o Senhor não trará e não permitirá algo que eu venha morrer no processo. Mas, se é o inimigo, o Senhor é o meu ajudador. E onde eu preciso atuar como tua filha? Me dá a autoridade. Mas a autoridade, irmão, eu só tenho quando eu manifesto a verdade que me liberta. E para eu viver a verdade que liberta, eu preciso primeiro conhecer essa verdade. Essa verdade, seus princípios nas entrelinhas. Porque conhecereis a verdade vos libertará. Mas as pessoas não conhecem a Bíblia. Só versículo. Eu encontrei um texto que eu até coloquei no grupo lá da palavra. Muitos vivem de citação bíblica. Ninguém entende o contexto da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Por quê? Poucos crentes leram a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E como é que você vai, então, conhecer? E pessoas que têm dificuldade de ler a Bíblia, ela gosta de ouvir palavras proféticas. Mas as maiores profecias estão aqui. Se eu conheço a palavra de Deus, eu oro de acordo com a palavra. Porque quando eu vou orar pelo ministério de alguém, eu disse, Senhor, manifesta o teu modelo aqui na vida da minha irmã. Porque a tua palavra diz que ela tem um ide por todo mundo. Pregai o evangelho. Então, ela precisa estar alinhada com esse modelo. Já foi liberado sobre mim, sobre você, o ministério. Alguém precisa falar, eis que você tem um grande ministério, e só fala de ministério grande, né? Eu tenho meio complicação com essas coisas. Vejo que você tem um grande ministério, a pessoa assim, olha, Deus falou que eu tenho um grande ministério, amém. Irmãos, Deus faz alguma coisa pequena? Né? Deus não faz uma coisa pequena. Por mais que eu tenha sido usado para salvar uma vida, e eu morri com uma vida, essa vida pode ter salvado milhares, e eu fiz parte de um ministério grandioso. E, de repente, eu estou frustrado porque só foi uma alma. Mas se Deus me criou para essa alma, se o propósito foi para esse, né? E tem muita gente assim. Olha, Deus falou... Gente, a Bíblia está... O que Jesus disse para os discípulos? Ide, pregai o evangelho. E ele disse ainda, vocês farão obras maiores do que eu fiz. É porque Deus não tinha capacidade? Não. Porque ele veio preparar uma comissão de apóstolos para que o reino avançasse. Ele poderia fazer. Então, Deus não pode fazer a obra dele aqui na terra? Pode. Mas ele quer que os filhos façam.
Mas ele disse uma palavra lá em Mateus. Se você não clamar, as pedras vão clamar. Eu ouvi um louvor, a tradução de um louvor, ele é americano, que a cantora cantou uma frase que me tocou muito. Ela disse assim: as pedras não vão clamar por mim, porque hei de me levantar e clamar como o Senhor deseja. Então, interessante, né? Porque esse versículo realmente fala disso. Se eu e você não levantar, Deus vai fazer. Mas Ele quer que faça através de nós. Deus não poderia colocar o ministério angelical para pregar? Poderia. Mas aí todo mundo ia dizer, você fala muito bem, você manifesta poder e milagre, porque tu é um anjo. Não é verdade? Mas Deus quer usar nós para provar para o outro que igual a mim, que Ele é o mesmo Deus que me usa, que usa a Cida, que usa a Patrícia, que usa a pastora Valquíria, que usa todo mundo. Ele não faz acepção de pessoas. O diferente está na entrega de cada pessoa. Essa é a diferença. Né? Então, está na entrega. Então, eu e você precisamos andar em bênção, porque essa é a vontade do Pai. Precisamos manifestar o poder para provar que Ele é um Deus que faz. Ele é um Deus que transforma, Ele é um Deus que cura. Como disse Elias, caia fogo do céu e queima este altar. Mostra para esse povo que há Deus em Israel. Porque existia tanto profeta em Baal que o povo já achava que não existia Deus em Israel mais. De repente, a minha vida e a sua está tão fora do padrão que as pessoas não vê Deus em mim. Ou não vê Deus em você. É isso que Deus está querendo dizer. Eu quero te abençoar de tal maneira que quando olharem para você, vão dizer adeus na vida dessa mulher. Eu quero esse Deus. Não foi assim que falaram com Daniel? Não foi isso? Que quando o anjo foi lá gritar, quando o rei foi lá e disse, Daniel, e Daniel estava onde? Estou aqui. Estava na cova dos leões. E quando o rei tirou Daniel ali, ele disse, a partir de hoje, todos irão o quê? Adorar o Deus de Daniel. Será que eu e você temos esse testemunho de que Deus há em nossas vidas? É para isso que serve a bênção. É para mostrar que Deus está conosco. Que eu e você servimos um Deus que pode curar, salvar, restaurar vidas, restaurar casamento, levantar da sepultura. É isso. Porque a palavra de Deus diz que os sinais precederão aos que creem. Cadê os sinais? Que sinais nós estamos liberando? Né? O que ele disse lá? Quais que são os sinais? Curas, libertação, não é isso? Expulsar demônio. É sinais. Os sinais precederão aos que creem. Então, eu vou te perguntar hoje, que sinal você está liberando de que você crê em Deus? Qual que é o sinal na minha vida e na sua vida que você crê em Deus? Certa feita, eu estava na academia e eu peguei a Bíblia, tomei banho, saí, sentei, fiquei esperando o táxi. E o professor da academia sentou do meu lado e ele disse assim para mim, nossa, então você é crente? Aí eu falei, por quê? Ele falou assim, uma mulher tão inteligente, porque eu sou ateu. Eu disse para ele, problema seu. Eu tenho 1001 motivos para te provar que Deus existe. E eu sei que se você pedir, ele vai te provar, porque para mim, ele já provou. Minha vida é uma prova, falei para ele, é uma carta viva de que Deus existe. Eu posso um dia, se você quiser, te falar todos os testemunhos que eu tenho de que Deus existe. Então, se você tem dúvida, peça. A Bíblia vai dizer, se alguém não tem falta de fé, peça. Porque a fé vem de quem? De Deus. É dom de Deus. Então, eu vou ficar discutindo com o ateu? Fala aí.
Falei, eu desafiei ele logo na fonte. Peça para Deus te provar que ele existe. Eu sei que ele vai te provar. Já vai. Se você realmente falar, Deus, se tu existe, Deus vai surpreender ele, tamanho, que ele vai se tornar o crente mais fiel. Mas você precisa... mas às vezes você vai falar, ou eu vou falar, eu vou te confessar que houve um tempo que eu não tinha fé suficiente para declarar uma palavra dessa e virar as costas. Por quê? Eu não tinha, aos meus olhos do entendimento, testemunho suficiente de que Deus existia. Mas quando eu passei a ter, falei, agora eu quero ver. Eu quero ver. Entendeu? Então, é isso. Quando alguém me procura e fala assim, senhora, pastor, hoje uma pessoa me procurou, eu quero até pedir oração de uma moça que perdeu um filho com 8 meses na gravidez, ficou grávida e agora descobriu novamente que o bebê está com má formação renal, o médico acha que não sobreviverá à gravidez. E nesse meio tempo todo, o pai descobriu um tumor, a qual teve que fazer cirurgia de última hora. E o pai está, assim, inconformado com tudo que está acontecendo. E aí ela disse para mim assim, ela me perguntou hoje, pastora, Deus pode? Eu falei, pode, Deus pode. Eu já vi o poder de Deus restaurar no ventre, restaurar depois do ventre, restaurar da morte. Eu já vi. Ele é Deus. E ela me perguntou como orar. Né? Eu disse, você vai orar entregando a vida do Gabriel ao Senhor e dizer para o Senhor que se cumpre o propósito dele na vida do Gabriel. Né? Ele pode. Tá? Que eu vi que as trevas querem, de alguma forma, destruir essa família, né? Nesse quesito da há uma guerra na paternidade, né? Há uma guerra aí que o pai, há uma guerra na semente, há uma guerra. Então, eu e você precisamos entender. Por isso que nós estudamos, no início do estudo aqui, sobre ações de Saturno, né? Cronos, falamos sobre isso, porque um dos maiores roubadores de bênção, nossa, é Cronos, é Saturno. Por isso que Daniel disse, no fim do tempo, os homens cuidariam de mudar os tempos e a lei. Os tempos, porque nós ficaríamos desalinhados com o tempo de Deus. E a lei, porque nós deixaríamos de cumprir as ordenanças do Senhor. Então, a ação nesse tempo é isso. Então, eu e você precisamos entender isso. E aí, é isso que eu ia falar para vocês. Mais conhecidos do mundo. Há algumas guerras que nós precisamos entender que nós estamos inseridos nesse propósito, que é a guerra pela mente, nós vamos ter que estudar, a guerra sobre o sangue, a guerra sobre o tempo, a guerra sobre a presença e glória, a guerra sobre o poder. Ele tem até canal. Entendeu? Então, são esse tipo de guerra que nós vamos estudar e entender. Eu falei para vocês que eu estava procurando, e Deus é tão bom, que eu falei, Senhor, cadê meu livro e tal, que eu preciso estudar com os meninos sobre as guerras que nós temos e vencer. E aí o livro estava emprestado, e do nada a pessoa apareceu com o livro, e eu não sabia onde estava. Eu vou correr, entendeu? Né? Então, fazendo a mesma coisa. Nós vamos estudar sobre essas guerras, tá? O nosso alinhamento para sermos o homem e a mulher que Deus quer usar, começa a entendermos os níveis de guerras que enfrentamos. Mente, sangue, poder guerra pelo tempo, guerra pela presença da glória de Deus e guerra pela nossa riqueza. Entendeu aí? Essas são as guerras que roubam nossas bênçãos. E para eu e você trabalhar com vidas, ser usado por Deus, precisamos primeiro viver bênçãos. Porque quando Paulo vai dizer, sede imitadores de Cristo, né? Seja como eu, é uma responsabilidade muito grande. Irmãos, quem não tem frutos de bênção, não tem autoridade para falar de bênção.
Se você não tem frutos de libertação, você não tem autoridade para falar de libertação. Se você não tem frutos de cura, você ainda não experimentou que Deus cura. Não é verdade? Então, nós precisamos entender que Deus é um Deus que quer que nós cresçamos, manifestamos o seu poder de tal forma que o mundo venha olhar para nós e dizer, verdadeiramente existe esse Deus. Eu quero seguir esse Deus. Eu quero seguir o Deus da Ângela, eu quero seguir esse Deus da Caroline, eu quero seguir esse Deus da Isabelle, eu quero seguir o Deus da Genô, o Deus da Patrícia, da Cida. Nós temos que ser testemunha desse Deus. Porque Jesus disse, sereis minhas testemunhas. Gente, eu sou testemunha de algo que acontece. Eu tenho que ser testemunha. Porque se eu viver do testemunho dos outros, então se você ficar orando, Deus, não permita que eu viva nenhuma adversidade, você não vai viver o sobrenatural. Onde você quer chegar? Você quer viver experiências sobrenaturais? Você quer testemunhar de que Deus é um Deus de milagre, Deus de cura, transformação? Então, precisamos ser. A nossa oração precisa ser, Deus, me alinhe para ser o propósito ao qual o Senhor me criou, né? E que o projeto do céu se manifeste na terra a meu respeito. Qual foi o propósito de João Batista? Foi preparar o caminho para que Cristo viesse. Quando Jesus se manifestou, quando Jesus chegou ali para ser batizado, né? A partir de então, cumpriu-se o propósito de João Batista. Por que João Batista foi morto ali? Porque houve um cumprimento do propósito. E ele pregou isso. Eis que eu batizo para remissão de pecados, para arrependimento, mas depois de mim virá um que batizará com fogo, e a qual não sou digno de atar as correias das sandálias. E ele preparou o caminho, né? E nós precisamos entender que, assim como João Batista, nós também temos que preparar esse caminho para aqueles que não conhecem. E como que eu preparo o caminho? Olhando para mim e vendo que Deus age através de mim. Esse é o Deus que eu e você servimos. Então, a guerra que nós vamos ter que entender começa pela mente. A primeira guerra é na mente, porque foi na mente que eles nos destruíram, com pensamentos, sofismas e fortalezas. Lembra que nós estudamos sobre isso? Por quê? O que são fortalezas? São fortes, onde é quase que impenetrável. Então, a cultura que nós fomos inseridos, a cultura do pensamento de que a escassez é o fruto de uma humildade em Deus, colocou a igreja em um nível de escravidão, onde o reino também foi travado. O reino foi travado. Fala-se da necessidade de dinheiro para o ministério desde do ministério de Jesus. Marcos vai dizer que as mulheres, elas mantinham o ministério de Jesus com doações. Pasme, mas isso é verdade. Até Jesus precisava disso. E aí, nós vamos ver também que Paulo vai agradecer, né, os donativos, as ajudas que ele recebia para o ministério. E assim, se as trevas travam a nossa economia, as nossas finanças, o reino também, de certa forma, está travado. Por isso que Deus quer nos abençoar. Por isso que a prosperidade vem de Deus. Mas se você não entendeu que dessas finanças você é apenas um mordomo para o avanço do reino e que usufruir dela é bênção, a bênção nossa está aí em usufruir daquilo que Deus vai nos dar para o avanço do reino, não é para o bel prazer. Tiago vai dizer, vocês pedem e não recebem, porque pede mal, e quando pedem para o seu bel prazer, não é para o reino. Esse é o problema. Por que eu quero ser próspero? Né? Por quê? Por que eu quero ser próspero? É para que o reino prospere? É para salvar vidas? É para cuidar do órfão e da viúva?
Ou você vem em primeiro lugar na ordem de necessidade? Se não vem, ainda há tempo. Faça como Davi. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, cura-me de toda avareza, cura-me de toda cobiça, cura-me de todo orgulho, que eu possa entender qual que é o propósito, né, de manifestar o reino. E assim, entender que qual é a minha necessidade de ser próspero. O Senhor uma vez mandou fazer essa pergunta para um rapaz. Pergunta para ele por que ele quer ser rico. E o Senhor mandou perguntar uma coisa para ele: se eu não te der riqueza e te der tudo que você precisa para viver, qual é a sua resposta para mim? Qual seria a sua dificuldade? Ele diz para mim: a minha família. Então, a preocupação dele de enriquecer é mostrar para a família que ele era um homem próspero. Mostrar a vitória. Mostrar a vitória. Então, vamos sondar nossos corações para a gente poder entrar nesse alinhamento. Falamos da guerra na mente, falamos dos 3 tipos de mentalidade, falamos da mente bárbara, da mente grega e da mente de Sião, qual que é a diferença das 3 mentes. Mas vamos estar estudando na próxima semana, vamos estudar sobre a guerra sobre a mente. Porque Chuck Pierce, que eu gosto demais, ele é um cara que ele superou a guerra na mente, ele superou a guerra no sangue, ele superou a guerra da presença, ele superou a guerra, né, nas finanças. Porque ele conseguiu, em 30 anos, resgatar tudo aquilo que era dele de direito, que o inimigo tinha roubado, através dos seus pais. Toda herança que lhe foi roubada. Lembre-se que a herança ela é espiritual e também material. Mas se eu não me alinho primeiro com o reino, a minha herança terrestre também não se manifesta. Tá? Então, eu peço que nessa semana, tá? Todos nós vamos estar orando sobre a mente, tá bom? Vamos estudar sobre isso, tá? Eu gostei muito de um livro que chegou aqui, até falei lá no grupo da Brit Hadachá, sobre o poder, né? Ative seu cérebro. Achei muito interessante o que ela fala ali. Nós precisamos entender que Deus deu a mente é algo muito complexo que Deus fez. Eu acho que a parte mais complexa do corpo humano que Deus fez foi a mente. Mas precisamos entender o que Deus quer nos falar através disso, porque as trevas estão aí difundindo ensinamentos sobre a mente, está dominando sobre isso, e a igreja aí parada. E Paulo já, entrou nessa guerra desde o tempo dele. Por isso que ele dizia, porque o que ele disse? Deus desse século cegou o entendimento, tá? E ele já diz, renovai a vossa mente, para que sabeis qual seja boa, perfeita e agradável vontade do Pai. E Paulo diz também, nós temos a mente de Cristo. Por que Paulo insistiu que nós temos a mente de Cristo? Por que ele disse que nós devemos levar todo o pensamento cativo e obediência a Cristo? Tá? Porque a guerra, irmão, se roubar nosso entendimento, acabou. Porque a Bíblia diz assim, se creres e for batizado, será salvo. Para mim, crer, eu preciso entender. Sem entendimento, não há atuação de poder. Não é verdade? Então, eu preciso entender. Então, nós vamos estudar sobre o cérebro, tá bom? E o que Deus trabalhou na mente, o que fala sobre isso. Eu quero estudar, eu estou estudando sobre esse livro, achei muito interessante o que a autora colocou lá, tá? Então, nós vamos aprender um pouco sobre a mente, eu quero aprofundar nisso. Então, nós vamos estudar o capítulo de 2 Coríntios 10, tá? As instruções que Paulo dá ali aos Coríntios são chaves para a nossa batalha na mente, tá? Vamos estudar essa semana, tá? 2 Coríntios 10. Por quê?
Todo mundo tem ministério? Tem. Todo mundo quer atuar com poder? Quer. Mas se sua mente, irmão, não estiver liberta, não adianta não. Amém? Então, 2 Coríntios 10. Paulo nos dá aqui, né? 2 Coríntios 10. Paulo vai nos dar chaves preciosíssimas, tá? Para que nós possamos encontrar aqui aquilo que o Senhor Tipo vai assim, nos o cara ensinar. não tá nem vendo o que está acontecendo com a família dele, né? Meu Deus. Com as famílias. Todo mundo aqui muda. Então, vamos estudar essa semana, tá bem? Paulo vai nos dizer aqui, nesse capítulo, ele vai nos dar chaves importantes. Ele vai falar das vãs filosofia. Então, Paulo aqui, ele vem assim, olha o que ele vai dizer, né? Que eu acho muito interessante também, lá em Romanos 12, quando Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos, apresentando todos os membros e faculdades, né? Por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto razoável, racional. Das coisas que nós fazemos para Deus, o culto, tudo que fazemos, temos que fazer com entendimento. Ele vai falar, né? Que ele vai falar aqui, ó, é nosso culto racional, razoável. Isso é importante. Então, a mente é importante no proceder de tudo que Deus quer nos ensinar, tá? Então, nós vamos estudar. Abre para mim aí em Romanos. Pode abrir em Romanos 12, 1 e 2, para nós ler isso aí. Achou? Achou, Cida? Lê aí, Cida. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei-vos os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Entendeu aí? Ele vai dizer, olha, portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Racional. Com raciocínio, com entendimento. E não vos moldeis, não se enquadra na moldura do mundo, na forma do mundo, ao sistema deste mundo, mas sede transformados, saia da forma, pela renovação das vossas mentes. Então, o segredo está aqui. Em Deus está aqui. Por isso nós falamos das mentalidades passadas, lembra? Nós estudamos sobre os três tipos de mente. Lembra disso? Então, nós vamos entender, tá? No livro do Tempo de Avançar, o Chuck Pierce vai falar sobre a guerra da mente. E lá ele usa um pouco do que ele escreveu nesse livro, tá? Por isso que eu precisava achar, porque nesse livro o capítulo é bem profundo. E eu quero estudar com vocês. Eu vou estudar junto, nós vamos estar aprendendo junto. É sobre essa questão da guerra sobre a mente. Porque estamos num tempo onde a mente ela está sendo bombardeada terrivelmente, né? Então vamos trabalhar. Eu ia seguir adiante, mas hoje o Senhor me trouxe para voltar para estudar a questão da bênção, para nós poder voltar a entender a mente, que a questão da bênção, até a guerra da bênção na mente, até o entendimento, né, da bênção está na mente. Sabia disso? Então, Paulo vai dizer, né?
E não vos moldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimentais. Irmão, só vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando a mente minha estiver renovada em Cristo Jesus. E não estiver moldada ao padrão desse mundo. Irmão, e o padrão desse mundo, muitas vezes, está na maneira como eu acho que é ser cristão, a maneira que eu acho que é servir a Deus, a maneira que eu acho que é ofertar, e a maneira que eu acho que é cumprir as ordenanças do Senhor. Tá? E aí, quando transformar, é isso. É sair da forma. É pedir para o Senhor desconstruir aquilo que está construído. Porque quando Davi diz que o Senhor é a minha fortaleza, ele está dizendo que o Senhor seja a fortaleza da minha mente, guarda a minha mente de tal forma que nada penetra. Mas Satanás também tem suas fortalezas, que são pensamentos que nascem, né? Entendimentos que ele vai trazendo, conceitos que vão se tornando em fortaleza, a qual eu movo e ajo diante dessas fortalezas. Então, se Deus não é minha fortaleza, quem está sendo a fortaleza da minha mente? Davi vai dizer, Senhor, tu és a minha fortaleza. Então, se Deus não é a fortaleza, se o que eu manifesto na minha mente não é a vontade perfeita e agradável vontade do Pai, isso quer dizer que a minha mente, as fortalezas ainda são do inimigo. É sério dizer isso? Mas é o que acontece, não é verdade? Então, nós vamos trabalhar, tá bom? A mente, durante esse período, não vamos, como eu disse para vocês, não vamos ter pressa, porque depois a Segunda Guerra está no sangue, tá? Porque a genética, irmãos, a genética ela é muito importante, tá? Porque lá em Levítico, se não faz memória, se é 16, ele diz assim, porque o poder da vida está no sangue, e eu o tenho dado como sacrifício. Por isso que Jesus deu o seu sangue por nós. Há um poder no sangue que é um mistério que eu e você não conseguimos. Porque quando Cristo Jesus deu o seu sangue, nos lava com o seu sangue, é a genética de Jesus que nos transforma. Entendeu? É por isso que a gente clama o sangue. Então, nós vamos entender o que é guerra no sangue. Vamos estar falando de genética, vamos estar entrando nesses detalhes para a gente entender, tá bom? Quando a palavra lá em Levítico vai dizer, porque o poder da vida está no sangue. O poder da vida está no sangue. E eu o tenho dado como sacrifício no altar. E olha aqui, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Cristo foi dado como sacrifício no altar. Esse foi o sangue dado por mim e por você. Então, o poder da vida está no sangue. E eu o tenho dado sobre o altar, né? Então, isso fica claro, que é muito mais do que nós possamos imaginar. E precisamos ser crentes maduros e nos aprofundar nesse tipo de estudo do sangue, da mente, a guerra pela glória, a guerra pelo tempo. E aí nós vamos chegar na nossa guerra pelas finanças. Não adianta falar de herança se eu e você temos problema na mente, problema no sangue, problema na presença, né? Problemas em todas as áreas. Amém? Que Deus nos abençoe, tá bom? Hoje nós vamos ficar por aqui. E essa semana, estude 2 Coríntios 10, tá bom? Para a gente poder estudar. O que eu posso fazer? Eu vou dar vou ver se eu acho que eu vou mandar para vocês a partes do capítulo, tá bom assim? Da introdução, né? Agora eu achei o livro que eu estava devendo para vocês. Eu ia mandar o capítulo para vocês estudarem, mas eu acho melhor a gente estudar junto, não é verdade? E aí nós vamos. Por quê? Porque esse livro aqui, ó, Desvendando o Plano de Deus para a Batalha, ó. Eu vou ver se eu consigo ele para nós, tá?
E esse livro aqui é um guia prático para o avanço do reino. Há uma batalha a qual eu e você estamos inseridos. Não se iluda, nós já estamos na batalha. O problema é que estamos na batalha completamente perdidos, né? E aí nós estamos à mercê do inimigo, por isso nós levamos tanto contra-ataque. Entendeu agora? Por isso que nós precisamos entender, desvendar o plano de Deus para a batalha, entrar nessas áreas que precisamos ser limpos. Amém? Que Deus nos abençoe e que essa semana o Senhor venha trabalhar em nossa mente, tá? Eu queria fazer uma renúncia pela nossa mente. Deixa eu pegar ali para nós, tá bom? Vamos orar pela mente, né? Estamos falando de mente. A gente precisa, né? Não, achei não. É possível. Medo. Não achei não. Eu tenho da mente do celular. O celular é ruim, né? Ah, tá aqui. Vou pegar aqui, perdão. Ali são 1000 e tantas renúncias, eu acho. Muda coisas. Mente. Tem coisa aqui, menina. Eu achei, você acredita? Tinha que fazer. Não achei, você acredita? Eu vou mandar no grupo para vocês, tá bom? Vou mandar no grupo, eu vou achar. Eu acho que até mandei uma vez para você, não foi, Ângela?
Mandou, pastora. Então, acho que eu mandei para a Ângela. Vou ver aqui no da Ângela qual que é melhor. Agora que eu lembrei, eu falei, acho que eu mandei uma vez para a Ângela. Eu não, olha para você ver, não tem nada aqui, Ângela. Eu não apago mensagem. Eu estou salvando as minhas renúncias tudo aqui para mim poder não perder mais. Mas fazendo apostila, preciso fazer mais. Eu vou mandar para você, deixa que eu mando aí, tá bom? E aí vocês fazem essa semana a renúncia da mente. Vamos trabalhar a mente essa semana, tá bom? Vamos estar... Vamos estar trabalhando a questão da mente, vamos estar orando sobre isso, tá bom? Vamos pedindo para o Senhor a limpeza da mente, que o Senhor venha destruir todos os códigos, né? Os códigos corrompidos que nós temos, tá bom? Vamos fazer isso, porque assim nós entramos já com a mente, né, limpa, tá bom? Eu vou mandar para vocês aí a renúncia da mente e para destruir os códigos também, tá bom? Tá bom? E Deus nos abençoe essa semana, tá? Vamos trabalhar sobre isso, a questão da mente. Eu vi que nós estamos num período onde a mente está sendo muito roubada, tá bom? Então, está uma guerra muito séria. Então, vamos estudar, vamos passar por esses estudos, melhor, trabalhando parte por parte. A primeira parte é a mente mesmo, tá bom? Então, vamos orar, né? Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por tudo, pelo teu ensino no dia de hoje. Pai, nós declaramos sobre nós a cobertura do teu sangue, Senhor. Passa o teu sangue sobre as nossas mentes, seja nossas mentes hoje desligada, desconectada de toda a força do cosmos, Senhor, que seja desligado todo o fio que tenha sido ligado em nossas mentes, desconecta, Senhor, a nossa mente de todo chip, de todo espírito roubador, Senhor, de todo o cosmos, seja a nossa mente agora desconectada, limpa, Senhor, e remida com o teu sangue. Pai, apresentamos a nossa mente ao Senhor, para que o Senhor venha nos limpar, desintoxicar, renovar, Pai, que cada neurônio, que a cada noite nós recebemos, como diz na tua palavra, que o Senhor nos dá enquanto dormimos, sejam os nossos neurônios renovados, todo código corrompido em nossa mente, todo neurônio destruído seja reconstituído pelo Senhor. Senhor, e cada novo neurônio, que ele seja protegido de toda e qualquer contaminação das trevas. Desliga a nossa mente, Senhor, de todo espírito imundo, de toda a força das trevas, de toda dimensão de trevas, que a tua espada possa passar sobre as nossas cabeças, nos desconectando de toda a dimensão do cosmos. E sim, Senhor, alinhamos nesta noite a nossa mente com a mente de Cristo e reivindicamos o teu sangue sobre as nossas mentes. Nos purifica, Senhor, limpa, nos transforma, ensina-nos, Senhor, a usar a mente de Cristo, Pai. Somos teus filhos e rejeitamos todos os pensamentos que não vêm do Senhor, Pai. Seja amarrado, amordaçado todo espírito que lança palavras e pensamentos sobre nós. Seja nós revestidos com o capacete da salvação, protegendo as nossas mentes contra todo ataque e contra-ataque das trevas. É o que nós te pedimos nessa noite. Proteção para as nossas mentes, sela, guarda as nossas mentes, seja a nossa fortaleza, Senhor, assim destruindo toda a fortaleza das trevas sobre a nossa mente. Pedimos, Senhor, exclusivamente nessa semana, que o Senhor venha trabalhar em nossa mente, vai limpando os pensamentos que não vêm do Senhor, porque o Senhor declara na sua palavra que pensamentos de paz é o que o Senhor tem de nós, por isso arranca de nós todo pensamento que não vem do Senhor e seja destruído com a espada do Espírito, a tua palavra, todo conhecimento que se levanta contra o teu conhecimento, seja a nossa mente alinhada com a tua mente. Levamos agora todo pensamento cativo e obediência a ti nessa noite e declaramos a libertação sobre as nossas mentes, em nome de Jesus, Pai. Traz, Senhor, sobre nós pensamentos de paz,
que os teus pensamentos fluam em nós e através de nós. E ensina-nos, Senhor, a andarmos com a mente conectada à tua mente. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus nos abençoe. Amém? Amém, amém. Deus. Shalom para todos, viu? Boa noite. Boa noite. Até quinta que vem. Beijos. Tá bom, uma boa aula, viu, pastora? Até mais.